Que Deus abençoe a sua terça-feira, abençoe sua vida e toda a sua família. Vamos já conhecer o caso verídico da senhora Ascensão Oliveira, que passou por problemas gravíssimos na sua saúde. E eu quero desde já também fazer o convite a todos aqueles que estão doentes ou têm familiares doentes a fazerem o que esta senhora fez. Aproveite o caso verídico da dona Ascensão, aproveite esse exemplo de superação para também superar os seus problemas de saúde. Depois de 11 operações, eu disse, chega. Tiraram-me o útero e um ovário. Depois disso foi à mama. Em 2003 voltou a ser à mama, era câncer. Andei 5 anos a fazer quimioterapia via oral. Depois da mama, em 2004, rebentou-me um aneurisma. O meu trabalho era ser decoradora de cerâmica e eu à noite gostava de estar a ver a televisão e ao mesmo tempo estava a ganhar uns tostõezitos e deitava-me sempre tardito e gostava de tomar banho antes de me deitar. Assim como eu fui para o quarto, depois de tomar banho, rebentou-me o aneurisma. Eu notei uma dor, aquilo não era dor, foi uma coisa para mim que parecia um fio de cabelo e eu disse para o meu marido, acorde-me que eu vou-me ficar. Dizem que a morte que é tão negra, ela vem tão mansinha. Quando eu notei aquele fio, um fio frio por mim acima, e eu disse aquelas palavras, e estou recordada de dizer. Eu achei que ia morrer naquele dia. Eu sei que estive em coma bastantes dias, eles não me queriam operar, queriam me mandar para Lisboa. O meu filho, como um enfermeiro, chorava porque sabia a situação que eu estava. Os médicos do serviço dele diziam, não andes a chorar, porque a tua mãe pode acordar do coma e depois nota que está mal. E eu, depois de tanto passar, eles já me resolveram operar. Depois desse problema, recuperei com muita dificuldade, porque foi muito longa a recuperação, mas tive outros problemas seguintes. No ano seguinte foi a recuperação, que foi em 2005. Foi uma recuperação muito longa. Em 2006 fui-me queixar ao médico que tinha muitas dores de cabeça, vontade de vomitar e outras coisas assim, outras coisas que me enjoavam. E ele disse, vamos fazer uns exames. Foi-me detectado um tumor em 2006. E eu perguntei, então, e agora? E o seu doutor falou para mim, agora vamos esperar que ele cresça mais um bocadinho, e depois não vamos operar. Eu, como estava a ficar mal da vista direita, fui operada, fiquei internada 4 dias, porque não me quiseram operar e ir para casa por causa dos problemas que eu já tinha. Eu e o meu marido tínhamos hábito de ver a TV Record em casa. O meu marido disse para mim, ó São, há de telefonar para lá. Eu falei, então anota o número e amanhã eu ligo. Mas isto já depois de muitas outras operações. O primeiro dia, quando eu vim à igreja, mandaram-me vir no dia seguinte e eu vim. Depois de eu ter sido operada 11 vezes, porque e ter um AVC em 2012, que foi então quando eu resolvi vir para a igreja, que eu comecei a ver onde era e que vim, voltou-me a vir novamente outro tumor,
E quando me chamaram, eu ia pelo corredor fora e eu agarrei assim com força na mão do meu marido. Olha que eu não tenho mais nada, não tenho mais temor nenhum. Como é que tu sabes? Como é que tens tanta certeza? Porque eu sei que Deus que já me operou. Então vamos ver o que é que o seu doutor diz. Entramos, quando me chamou, quando o seu doutor me chamou. Então, dona Ascensão, como é que estamos? Ó, seu doutor, eu por mim estou ótima. Eu não tenho mais de enjoos, eu não tenho... Pronto, não tenho nada. Ele sentou-se à minha frente, eu mais o meu marido sendo lado, e ele começou a ver no computador, perguntar se eu tinha feito as ressonâncias e os exames, eu disse que sim. E ele começa e pôs assim as mãos em frente ao computador. Mas como é que é possível, dona Ascensão? Não vejo cá nada. Ele, em vez de crescer, diminuiu, não tem nada. Eu falei, Deus deu o poder ao seu doutor para estudar, para fazer. Mas eu fui ter direta com Deus. Eu fui ter direta com Deus e Deus me operou. Aí eu vi que se eu tivesse conhecido este Deus há mais tempo, eu não tinha sofrido tanta operação como eu sofri. Tomava tudo isto, era para o coração, era para os ossos, era para... Olha, era para tudo. Para tudo eu tomava. E graças a Deus, hoje em dia, não tomo, da que aqui está, não tomo nada. Deus fez um milagre na minha vida. Deu-me saúde e estou livre disto tudo. Só agradeço a Deus mesmo e pena de não ter conhecido há mais tempo na minha vida. Na Igreja Universal há um dia dedicado à cura divina. Para si que sofre com doenças crónicas ou que para a medicina não tem cura, terça-feira é o dia para desafiar a sua fé e buscar o milagre de Jesus para o seu corpo. Quando veio o resultado das análises, ia lá e disse-me, senhora Rosa, lamento muito, mas você é portadora do HIV. Ainda foi muito pior, porque é assim, tudo o que os médicos dizem, desde medicação, que se deve de tomar, convém tomar, isto não cura, mas isto vai ajudar. Mentira. É assim, eu emagreci muito e tive 2 internamentos. Eu cheguei ao ponto de ter feridas. Feridas eram espalhadas por várias partes do corpo, mas os joelhos e os cotovelos eram umas feridas dolorosas mesmo, eram ensanguentadas, cheias de prurido, era horrível, eram umas dores horríveis. Foi o viver uma vida mesmo da maior angústia que se pode viver, foi o que eu vivi durante anos. Tinha tido o meu filho, já tinha mais ou menos uma volta de 6 meses, eu conheci a ama dele e ela conhecia a igreja, ela nunca me dizia nada. Então, assim, vai tudo correr bem. E eu punha-me assim, mas como é que a senhora diz que vai tudo correr bem se a minha vida está mal? Rosa, confia. Perto de um ano houve um médico que me chamou a uma sala, o médico da equipa, e ele diz-me assim, não sei como, mas o seu menino, o Ricardo, não tem nada. O Ricardo está curado. O Ricardo não tem nada, está limpinho. Fui curada. Em 2017, portanto, em abril de 2017, recebi as análises. A médica diz que não conseguia entender o porquê, mas que as análises eu estava curada. Portanto, não tinha... Não era mais portadora do vírus? Não tinha. Tudo é possível para aquele que crê. Se você crê que é possível a sua cura e ter uma saúde restaurada, esteja presente numa das reuniões às 7h30, às 10, às 15 e às 20 horas na cidade do Porto, na Ruegas Muniz, número 485, ou numa Igreja Universal mais perto de si. Seja um problema crônico, seja um problema considerado incurável, seja um problema que se arrasta ao longo do tempo,
E por mais tratamentos, por mais terapias, por mais medicamentos que você tome, nada adianta. Melhora, piora, piora, melhora. Veja que a senhora Ascensão também passou por isso. Ela passou por muitas dificuldades. É caso para dizer que uma pessoa assim, com certeza, estava farta de sofrer, farta de gemer, até que ela, na fé, encontrou forma de resolver a sua situação. E aproveitou. Que é o que a senhora deve fazer. Aproveite. Ah, mas eu nunca tive oportunidade, eu não sei o que fazer. Bem, não é bem assim. Você nunca teve oportunidade? Não, você está tendo a oportunidade agora. Você não sabe o que fazer? Não. Talvez você não sabia o que fazer. Bateu nisto, bateu naquele, bateu naquela porta, tudo bem. Mas você não conseguiu avançar. Agora você já sabe o que fazer. Em que porta bater. Então para que cruzar os braços? Ou para que ficar esperando que com o tempo a coisa melhore, quando você sabe que a tendência é piorar? A senhora sabe disso. Faça algo por si, por esse familiar doente, hospitalizado, e hoje, terça-feira, no dia da cura divina, venha buscar a solução para essa dificuldade. Temos às 7h30 da manhã, às 10 da manhã, às 3 da tarde e também às 7h30 da noite, hoje, terça-feira, em todas as igrejas universal. No nosso cenáculo do Funchal, na rua Doutor Brito Câmara, número 32. Filipe, será que eu consigo? Venha e veja. Chamo-me Sónia Silva, tenho 42 anos, sou cabeleireira. Eu, como via que a minha mãe sofria muito com o meu pai, que o meu pai era alcoólico, dava maus tratos. A minha mãe tinha muitos problemas espirituais, manifestava em casa, com espíritos, e eu via, não é, aquilo. Eu era uma pessoa vazia, tímida, triste também, não é, por ver a família do jeito que estava, eu era triste. Então eu disse à minha mãe, eu ouvia testemunhos de pessoas a darem testemunhos que eram curadas, que eram libertas, vidas transformadas. Eu disse à minha mãe, olha, tu já correste tantos lugares, já foste a tantos sítios, por que não ires agora a esta igreja? Pronto, a minha mãe ouviu aquilo e foi. Gostou, ficou, não é? Deus começou a transformar a vida dela, só que eu não ia. Depois eu de ver que realmente a minha família começou a mudar, o meu pai começou a mudar para a minha mãe, deixou de beber, deixou de fumar, e eu achava aquilo estranho, bem, realmente aquilo que eu ouvia é verdade. Comecei-me a interessar pelas coisas de Deus, comecei a querer, não é? Conforme eu via aqueles obreiros a orar nos espíritos, eu disse, eu quero isto, o que eles têm eu também quero ter, eu quero ser assim, eu quero ter aquele poder que eles têm. Depois Deus começou a mudar o meu interior. Eu, de uma pessoa triste, passei a ser alegre, de uma pessoa que era tímida, ousada, e muita coisa foi mudando. Eu via essa mudança em mim, a minha família via essa mudança em mim. Foi quando eu senti o desejo de receber o Espírito Santo. Eu queria aquele poder, não é? Porque Jesus diz na palavra dele, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Busquei, conforme diz a palavra de Deus, eu abri o meu coração, eu dedicava-me à oração, eu dedicava-me ao jejum, eu dedicava-me a ir evangelizar. E houve um dia, foi uma reunião de domingo, e eu fui presenteada, não é? Com o Espírito Santo. Eu busquei e houve aquele momento que o Espírito Santo desceu em nós, porque o Espírito Santo é o próprio Deus dentro de nós. Fiquei feliz porque o Espírito Santo é alegria, é mansidão, é paciência, é tudo. É o passaporte para a gente viver a eternidade. Quem não tiver o Espírito Santo não tem nada. Quem não tiver o Espírito Santo é vazio, não tem vida, não tem razão de viver. O meu fundo de poço foi quando eu me afastei das coisas de Deus, quando eu me afastei daquilo que fazia. Porque eu depois houve uma fase que me dediquei às coisas de Deus. E então, por uma decepção na vida sentimental, eu afastei-me. E aí foi o meu fundo de poço. Porque casei com quem não devia,
E é o vazio, não é? A gente, quando deixa de ir buscar aquilo que buscava, a presença de Deus, a gente não tem ânimo, não tem vida. É como se a nossa alma fosse morrendo aos pouquinhos. A nossa alma vai morrendo. Se a gente não busca a presença não é, do Espírito Santo na nossa vida, um pouco de nós vai morrendo todos os dias. Todos os dias. E eu estava a morrer. Espiritualmente estava a morrer. Até que um dia deu um clique e Deus voltou, não é? Porque toda aquela pessoa que se afasta, mas que há um propósito na vida dela, Deus vai lá e traz. E Deus faz tudo de novo. E foi um querer de começar tudo de novo. Como se todo o passado, Deus tivesse passado uma borracha no meu passado. E então, a partir dali, ia ser tudo novo. Não foi fácil, não posso dizer que foi fácil, porque as coisas de Deus não são fáceis. Só para quem quer, só para quem deseja e almeja. Que quando a gente o busca, não é? Quando a gente o busca de todo o coração, ele se derrama na nossa vida, ele faz tudo novo, ele apaga o passado, ele transforma as nossas vidas, ele faz-nos caminhar, ele faz tudo novo. Deu-me uma nova vida, um novo casamento, uma vida abençoada financeiramente, não tinha... Eu cheguei na Igreja Universal sem trabalho, né, que eu tinha vindo de uma antiga relação, e então eu cheguei sem trabalho. Numa semana eu arranjei trabalho, nessa mesma semana que eu cheguei na igreja, eu arranjei trabalho, fui trabalhar, só que eu não aceitava aquilo. E eu que toda a minha vida sempre fui patroa, eu não aceitava ser funcionária. Não é? Eu clamava a Deus, eu orava a Deus que não aceitava, e houve um determinado dia que Deus abriu as portas. E hoje eu tenho o meu salão de cabeleireiro. O meu casamento é uma bênção. Não podia ser melhor, tenho um homem de Deus do meu lado e estamos juntos nessa caminhada. O Espírito Santo é tudo na minha vida. O Espírito Santo é a paz que eu não tinha. O Espírito Santo é, conforme eu já falei, é o meu passaporte para eu viver a eternidade com o Senhor Jesus. Antes de ter o Espírito Santo, nós somos criaturas de Deus. Todos nós. Depois de ter o Espírito Santo, podemos dizer que somos então filhos de Deus. Deus transformou a minha vida. Deus fez tudo novo. Todas as quartas-feiras, na Igreja Universal, nós dedicamos esse dia à reconciliação com Deus. Nós dedicamos esse dia ao encontro com Deus. Pessoas que não conhecem a Deus, ouvem falar, mas não conhecem. Ou pessoas que já o conheceram, mas infelizmente se afastaram, se desviaram, se desligaram, desconectaram. Elas lembram, como era bom as quartas-feiras, aos domingos, a Santa Ceia, o louvor, a adoração, a entrega. Eu podia falar, eu podia me derramar, mas agora ninguém quer saber de mim. Não. Deus continua querendo saber de si. Quem se afastou não foi ele. Quem se afastou foi você, com todo o respeito. Quem se desligou não foi ele, foi você, então volte. Ele está de braços abertos. E se você não o conhece e por isso não conhece a verdadeira felicidade, hoje, quarta-feira, cuida da sua alma. Venha buscar o Divino Espírito Santo e a certeza da sua salvação. Em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Qualquer informação, o 21-836-8008. Passa os dias em busca de algo verdadeiramente cativante, que lhe dê uma direção, que o motive e, sobretudo, o oriente para tudo na vida. Não procure mais. Aceda a igrejauniversal.pt. Este é o seu espaço, a sua resposta para os desafios da vida, com artigos diários, mensagens, textos de reflexão. Inspire-se com os casos reais. Aprenda hoje mesmo um novo conceito para a sua vida.
igrejauniversal.pt.